Todo o debate do Código Florestal, quer dizer, que foi modelado na Câmara, foi precedido no Executivo de uma ampla discussão entre os ministérios diretamente envolvidos, seguindo a orientação da Presidente da República. A senhora Presidenta da República nos solicitou que nós tivéssemos uma postura, os três ministros, o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Agricultura e o ministro do Desenvolvimento Agrário, uma postura de construção de um processo forte de diálogo e uma proposta que pudesse tratar de duas coisas muito objetivas. Uma, um olhar para o passado, ou seja, buscarmos a coerência da legislação ambiental em função das outras legislações que existem e reconhecer, buscar meios de reconhecimento do que seria a implementação, uma formulação, de uma lei que pudesse colocar aqueles que praticaram a lei com toda a segurança jurídica e aqueles que, eventualmente, dentro da agricultura brasileira, tiveram problemas do cumprimento da lei em função de várias situações que foram colocadas ao longo do tempo, que nós criássemos as condições para a sua regularização ambiental. A segunda orientação é uma orientação absolutamente importante, que não é só olhar para o passado, é olhar para o futuro. E esse olhar para o futuro significa dizer, basicamente, não só reconhecer os compromissos assumidos em políticas públicas desse país. Vou dar um exemplo objetivo, a questão da Política Nacional de Mudanças Climáticas, aprovada por esta Casa. Então, portanto, nós temos um conjunto de compromissos a serem implementados e cumpridos pelo país e que nós tínhamos que assegurar mecanismos que possibilitassem o cumprimento desses compromissos, como também uma coerência com aquilo que nós chamamos, na área ambiental, do legado da Conferência Rio 92, em particular a Convenção da Diversidade Biológica e a proteção aos recursos hídricos. Então, aí o desafio colocado no Executivo foi que nós pudéssemos avaliar e discutirmos conjuntamente quais eram as perspectivas de modificação com vistas ao diálogo do Código Florestal em vigência, diálogo com o Congresso Nacional. E assim foi feito. Nós fizemos um trabalho dos três ministérios, conduzido pelos três ministros, e depois isso foi oferecido à Casa Civil, e com base nesse processo de convergência, nós construímos a nossa base de negociação política com a Câmara dos Deputados, em particular com o deputado Aldo Rebelo, relator do processo. Então, eu estou fazendo essa sinalização para, primeiro, mostrar aos senhores que existe todo um processo de interlocução construtiva e de convergência no Executivo, sem, e vou usar uma expressão aqui que eu ouvi muitas vezes na imprensa e muitas vezes nos debates na Câmara dos Deputados, sem exageros e sem fundamentalismos, com um olhar sobre a soberania nacional, sobre os interesses estratégicos do país, em particular no que diz respeito à agricultura, no que diz respeito à economia florestal e que no diz respeito à conservação da biodiversidade.